E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site e podcast bibotalk.com.br. Afinal, por que existem tantas igrejas evangélicas no Brasil? Ou por que tantas igrejas? Eu ouvi umas 2 semanas atrás ou 3, 2 vezes a mesma pergunta, na mesma semana. Nossa, por que tanta igreja se Deus é um só? Vou falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, deixa eu avisar vocês que agora nós estamos postando os nossos podcasts aqui no YouTube para facilitar um pouco a sua vida. Só que só tem os podcasts mais recentes, tá bom? Se você quer os podcasts mais antigos, ou você nos procura no agregador de podcast, digita lá BTcast, nesses agregadores de podcast. Por exemplo, no Spotify você vai ter até o BTcast 68, 60 e alguma coisa. Bibo, e os anteriores a esse? Aí vai ter que fazer no modelo Roots, acessar bibotalk.com, ir lá, baixar o arquivo MP3 e ouvir daquela maneira old school, que foi assim que eu comecei ouvindo podcast, tá bom, galera? Ouça podcast. Aqui atrás, por exemplo, está rolando o que nós lançamos sobre afeições religiosas com Carol Bazo. Ficou simplesmente fantástico. Você que é pentecostal, precisa ouvir esse episódio. Mas Bíblia, por que eu que sou pentecostal tenho que ouvir? Porque a gente fala das questões do espírito e um movimento mais ligado a isso é os pentecostais. Claro que reformados, deem uma lida também, afinal nós estamos falando de um pastor reformado. Gente, só ouça que esse episódio tá fantástico. Bem, sobre a questão do nosso vídeo então, ouvi essa pergunta, por que tantas igrejas? Nossa, se Deus é um só. Inclusive houve uma migração de jovens evangélicos para o catolicismo por conta disso. Nossa, por que a minha máquina vai começar a centrifugar logo agora que eu estou gravando o vídeo? Bem, bora lá. Né? Muitos jovens católicos migraram para o catolicismo por conta dessa pluralidade de igrejas evangélicas, né, pipocando uma em cada esquina. No Rio de Janeiro mesmo, olha, é incrível, onde você vai, você vê uma igreja evangélica. Aqui em Joinville tem ruas, tem avenidas que você vai andando e 1, 2, 3, 4 igrejas, uma do lado da outra quase na avenida, enfim. Há uma diversidade. E todo esse caos protestante, como o Van Hooser gosta de chamar, ele desperta mesmo essa questão. E é uma pergunta legítima. Nossa, por que tantas igrejas? Agora, a questão é, gente, será que nós evangélicos protestantes, nós não podemos ter um núcleo duro? Nós não podemos ter uma confissão de fé que nos une? Será que há necessidade mesmo de tantas igrejas assim? Bem, fato é que muitas igrejas surgem no Brasil não por questões doutrinárias sérias que foram pensadas, discutidas, mas é porque o cara queria abrir uma igreja e porque o cara não aguentava mais, ele queria o poder, né? Claro, outras surgem por questões doutrinárias, mas é inegável, tá, que surge um monte de igreja no Brasil a cada momento. Bem, essas pessoas que estão indignadas, nossa, por que tanta igreja se Deus é um só? Bem, eu primeiro respondo citando a Reforma Protestante. É inegável que um dos efeitos colaterais da Reforma foram as muitas igrejas. O pessoal não entendeu o sola escritura. O pessoal entendeu o sola escritura, ou seja, somente a escritura como regra de fé, mas sem negar os principais concílios da igreja, como por exemplo os 4 primeiros, eles entenderam como nuda escritura, ou seja, o que é o nuda escritura? A escritura nua, a escritura desacompanhada, ou seja, só a escritura. Eu não preciso de história da igreja, eu não preciso de tradição eclesiástica, não preciso de nada. Lutero, ele errava, ele preservou muita coisa do catolicismo. Corta isso aí, vamos radicalizar o negócio. E a partir disso, muitos começaram a criar movimentos a partir da Reforma Protestante. É inegável, um efeito colateral da Reforma foi cada um abrindo uma igreja conforme entendia as Escrituras. E isso acontece até hoje. Agora, isso é ruim? Sim, não, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, aí eu volto lá para o Novo Testamento. Eu falo para essa pessoa que já desde as primeiras igrejas já existia uma diversidade legítima dentro do próprio Novo Testamento. Nós tínhamos, por exemplo, a igreja mãe. A igreja de Jerusalém, ela tinha uma pegada mais judaica. Ela tinha uma pegada mais que ainda preservava algumas questões da lei, algumas questões de Moisés e por aí vai. E tem a igreja mais gentia, a igreja mais paulina, digamos assim, que não está tão apegada a essas questões da lei.
Tanto que é justamente essa diversidade legítima que leva as pessoas a fazerem o concílio de Jerusalém em Atos capítulo 15. Mas a partir de Atos capítulo 15, ainda continua uma diversidade legítima. Eu vou falar uma parada aqui, gente, que se você souber explicar, nem explica pra mim porque eu tenho dificuldade com esse texto, mas, mano, quando Paulo está escrevendo a sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele fala sobre a ressurreição. E ele fala uma parada assim: se a ressurreição não é verdadeira, como terão esperanças aqueles que se batizam pelos mortos? Paulo só solta essa, né? E não explica nada. Então há umas paradas que acontecem nas igrejas que não aconteciam em outras. Mas há sim um núcleo de fé, há sim um núcleo duro. E disso nós não podemos abrir mão, como os primeiros cristãos não abriram mão. É inegável que conforme a igreja vai se estabelecendo em determinadas regiões, ela vai criando características diferentes. Então há uma diversidade. Nunca houve uma única igreja no Novo Testamento, ou seja, há uma única fé, um só batismo, um só Espírito. Agora, eclesiologias as mais variadas já dentro do Novo Testamento, tá? Mesmo após o concílio de Jerusalém em Atos capítulo 15. E conforme a igreja vai se estabelecendo no Império Romano, ou até mesmo a igreja oriental, a gente vai ter um podcast sobre a igreja oriental, aguarde, vai tendo algumas diversidades. Agora, então eu falo isso para a pessoa, meu irmão, sempre há uma diversidade legítima na igreja e no povo de Deus. Então, sempre teve isso na história da igreja, vai acontecer hoje em dia. O que você precisa saber? Você precisa saber que há um núcleo de fé que nós não podemos abrir mão. Tem algo na igreja que ela precisa ter enquanto doutrina, enquanto confissão de fé, que ela não pode abrir mão. Por exemplo, os 5 solas, que é o caminho que o Van Hooser propõe. Estou sem o livro aqui porque estou de mudança, tá? Vou mudar o escritório daqui, já estou encaixotando tudo. Mas o Van Hooser... tem um podcast. Ouça esse podcast aqui que a gente fala um pouquinho sobre isso. Então há uma diversidade, o Van Hooser propõe o quê? Os 5 solas. Então o somente a graça, o somente a fé, o somente Cristo, o somente as Escrituras e somente Deus a glória. Isso já é um parâmetro interessante, uma confissão de fé mínima para nós mantermos a unidade entre as igrejas cristãs. Então você precisa estar numa igreja evangélica que considere os 5 solas, que tenha consideração pelos 5 solas. Isso é muito importante. Já é um caminho para você seguir para saber se a sua igreja está aí dentro das igrejas evangélicas, numa fé, ou seja, estruturada num só credo, porque tem que ter um núcleo duro. Tá? Tem que ter, a gente tem coisas que nós não podemos abrir mão. Então eu falo isso para as pessoas, beleza, nós temos muitas igrejas, agora, tu tem que saber que há uma diversidade, que vai ter igrejas pentecostais que creem assim, que vai ter igrejas pentecostais que creem assado. As próprias igrejas reformadas, meus amigos, por exemplo, eu tenho alguns amigos reformados, e aí eu tenho outros amigos que são os reformados dos reformados. É aquela galera que olha para a igreja presbiteriana e fala, não, esse pessoal aí já se desviou. É os reformados dos reformados. Então percebam que nem os reformados são um bloco monolítico, coisa linda, meu Deus, olha só todo mundo pensando igual. Eles tentaram, mas não tem. Tem gente que por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo aqui, que eu acho bobo, mas eu respeito quem acha sério. Tem gente que diz que não pode desenhar Jesus, e outros que não, pode desenhar Jesus, não tem problema. Tá entendendo? Então assim, não existe. Agora, você tem que se conformar com isso. Entende? Você tem que procurar uma igreja que tem esse núcleo duro do fé. Agora, é claro, o bom de ter uma variedade de igreja é que se você acha que não pode desenhar Jesus, você tem igrejas que vão defender que não pode desenhar Jesus. Agora, se para você isso não é problema e tal, mas cara, vai ter uma igreja em que você vai se achar melhor. Pô, eu penso mais assim. Então vai lá, fica nessa igreja. Agora é claro, ela vai ter uma diversidade das outras, mas você precisa ter, 9 minutos já, você precisa ter esse núcleo duro. E inclusive meu amigo Igor Miguel, até tô fantasiado de Igor Miguel hoje,
ele mandou a confissão de fé dos evangélicos católicos, ou seja, essa catolicidade da fé evangélica, que inclusive teve muitos signatários, inclusive o Igor Miguel, entre outros pastores aqui, José Gonçalves, né, o pai do meu amigo Douglas, também é um dos signatários, enfim, um monte de gente boa foi signatário dessa confissão. Então o link está aqui inclusive na descrição desse vídeo, para você ver o que? A confissão de fé dos evangélicos católicos, o que nós, evangélicos, respeitando diversas igrejas e tradições teológicas, afirmamos conjuntamente. Ou seja, esse credo basicamente é o Deus triuno, as Sagradas Escrituras, os seres humanos, né? a questão de você prezar pela condição humana, a condição caída, tá? Jesus Cristo, a obra expiatória de Cristo, o Evangelho. Isso aqui a gente tem que ter, uma igreja tem que ter um bom entendimento do que é o Evangelho. A pessoa e obra do Espírito Santo não pode ser negada. A questão da igreja, o batismo e ceia do Senhor e uma vida santa e as últimas coisas. Ou seja, por mais que os signatários dessa confissão, eles têm alguns aspectos diferentes, por exemplo assim, as últimas coisas. Meu irmão, você tem que estar numa igreja que não pode abrir mão da volta de Jesus Cristo, tá? Aquele que ascendeu fisicamente voltará de modo visível para consumar o propósito de Deus para todo o cosmos por meio da vitória sobre a morte. Ou seja, agora, se é pré-milenista, se é amilenista, meu irmão, a galera tá se batendo por detalhes, a galera tá se matando por detalhes. Não! Temos que, tu acredita que Jesus vai voltar? Eu acredito. Que vai voltar mesmo? Sim. Então tá aqui, ó. Olha essa confissão de fé, que eu acho que você vai gostar bastante. E aí a gente segue unidos, a gente segue firmes no propósito da unidade da igreja. Deus abençoe todos vocês. Olha essa confissão, o link está aqui na descrição desse vídeo. E até o próximo, se Ele quiser e assim permitir. Vamos permanecer unidos na fé. Uma só fé, um só batismo, um só Espírito.